Olá, hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020 e eu tenho um assunto muito grave para tratar com você aqui. O assunto é o seguinte: nós tivemos uma terça-feira terrível na cúpula do Judiciário, especificamente no Supremo Tribunal Federal e algumas adjacências. Normalmente, para usar uma aliteração poética, nas terças-feiras, nessa pandemia, na situação que o Brasil já está há muito tempo, com a perspectiva sempre de encontrar com alguma grosseria fuleira do presidente Bolsonaro ou alguma safadeza do Congresso, eu sempre desejo aos meus amigos queridos, às pessoas com quem eu me comunico, com as quais eu me comunico, muita força nesta terça. Ontem eu fiz isso, mas olha, ontem eu me senti incrivelmente debilitado por várias decisões tomadas na cúpula do Judiciário. Vamos conversar pela terrível terça-feira, super terça-feira. Terça-feira é o dia das reuniões das turmas. O Supremo Tribunal Federal é composto por duas turmas, a primeira turma e a segunda turma. A segunda turma é composta por Carmen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. E Celso de Mello, decano do Supremo. Celso de Mello está dodói no hospital. E a dupla Gilmar e Lewandowski, que sempre apanhavam ali de 3-2, começou a ganhar de 2-0 ou 2-1. Quer dizer, com 2 votos, a turma está tomando decisões que encaminham para caminhos tortuosos e infernais. Por quê? O máximo que pode acontecer é um empate, o que aconteceu ontem, 2-2. O empate é sempre favorável ao réu, é uma tradição secular, mais milenar, né? Que o empate de uma turma de tribunal favorece o réu. Então, o máximo, como o ministro Celso de Mello está doente, internado no hospital, está se recuperando de uma operação, a dupla Gilmar e Lewandowski toma a decisão pelos 11 ministros. 2 votos, 11 ministros. E é o que aconteceu ontem. E eles sempre enfrentam o Edson Fachin, que, digamos, o Luiz Edson Fachin sempre encaminha para o bem e eles puxam para o mal. Normalmente, Carmen Lúcia, que hesita e vacila, e Celso de Mello, que também hesita e vacila, eles são, digamos, o fiel da balança, né? Mas com o Celso de Mello internado, aí o Brasil está à disposição da dupla infernal, solta tudo, a dupla laxante, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Então, o que aconteceu ontem é que ontem, terça-feira, dia de reunião das turmas, a segunda turma pegou para julgar com o relatório de Edson Fachin uma suspeição do juiz Sérgio Moro, o juiz que comandou a Lava Jato, de um caso anterior à Lava Jato, que era um caso, que era o escândalo do Banestar, do Banco do Estado do Paraná. Pois bem, o doleiro Paulo Roberto Krug interpelou o Supremo sobre o uso pelo Sérgio Moro de uma delação do doleiro Alberto Youssef, que depois ficou famoso no Brasil inteiro por causa da Lava Jato, alegando que o Sérgio Moro assumiu posições que não era de juiz, era de acusador, e que ele então pediu que se cancelasse a condenação dele, que até cumprir pena já cumpriu. E aí o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski aproveitaram para impor a vontade deles sobre o total do Supremo. O que aconteceu? Eles votaram pela parcialidade do Sérgio Moro, 2-2.
Fachin e Carmen Lúcia. Empate em favor do réu, a condenação do Sérgio Moro foi cancelada. O próprio Sérgio Moro reagiu num Twitter, mostrando que essa decisão passou pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, passou pelo Superior Tribunal de Justiça, e os dois, Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, como sempre, para ajudar o PT e o Lula, para desmoralizar o Sérgio Moro, passaram por cima de quaisquer convenções de respeito aos seus colegas, nunca respeitaram, para desconsiderar tudo o que aconteceu antes. Resultado disso aí é o seguinte, é a construção, tijolo por tijolo, daquilo que eu venho falando para vocês há muito tempo. Soltar o Lula, que já está solto, apesar de estar em casa, né? E agora permitir que ele se candidate e entregar a eleição de 2022 a Jair Bolsonaro. Isso tudo é um grande acordo que vai resultar nisso. É claro que eu espero que o Ministério Público recorra dessa decisão absurda de Gilmar Mendes e de Lewandowski, mais absurda ainda por ter passado por cima da 2ª e da 3ª instância e por ter desrespeitado a divisão do próprio julgamento em nome de um conceito vago, mas que pode ser usado, de que o empate favorece o réu. Nesse mesmo dia, a Carmen Lúcia, que foi ontem, né? Terça-feira foi ontem, na terça-feira 25, a Carmen Lúcia voltou atrás em outra decisão importante, e aí a dupla, Sérgio Moro e Lewandowski, ganhou por 3-1. Foi uma decisão que dá acesso, que a defesa do Lula pediu para ter acesso à delação de Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda do Lula e chefe da Casa Civil da Dilma, chefe da campanha da Dilma, e foi um poderoso do chefão, fazendo frente a Zé Disseu à época do governo Lula. Então, a Carmen Lúcia vacilou, oscilou para o lado oposto ao Edson Fachin, o resultado foi 3-1 e foi colocada a terceira, porque já antes, por 2-1, Gilmar e Lewandowski impuseram a Fachin uma derrota, e a Carmen Lúcia nem compareceu para votar, se embonecou toda e foi para uma posse de suplente no TSE, que foi mais uma decisão contra o Sérgio Moro. Então, tudo isso faz parte de um grande acordo do Jair Bolsonaro com a esquerda, mais precisamente com o PT e seus aliados, e com o Centrão, que é impedir que Sérgio Moro venha, mesmo cumprindo a quarentena que eles querem impor, que é imoral. O Congresso quer impor para o Sérgio Moro uma quarentena imoral de 8 anos não se candidatando, que seria a quarentena num condenado, não do juiz que condena, mas que é discutindo a parcialidade do Sérgio Moro, a defesa do Lula, conseguiu de Gilmar Mendes e de Lewandowski, do cinismo dos dois, da cara dura dos dois, que passasse para frente isso. Eu só espero que o Ministério Público recorra e que vá ao plenário, porque eu duvido, mesmo dividido, que o plenário mantenha essa coisa absurda de você ressuscitar um caso de 2004 para desmoralizar o Sérgio Moro agora e impedir que ele se candidate em 2022. Eu consultei os meus gurus jurídicos e eles que não quiseram que eu citasse os seus nomes por causa do enfrentamento que terão de ter com o Supremo, me confirmaram que a minha teoria é correta. Eles também acham que existe uma jogada, que existe uma tentativa, uma conspiração, um verdadeiro golpe contra a candidatura do Sérgio Moro e facilitando a ida do Lula para o segundo turno, que é o candidato ideal para o Bolsonaro. Pois bem, eu agora vou ler para vocês, porque tudo isso que eu estou falando agora foi inspirado num brilhante artigo que o professor Carlos Alberto de Franco, da Universidade de Navarra, na Espanha, escreveu e que foi publicado na mesma página 2 onde eu escrevo, no mesmo lugar, no Estadão. Esse artigo se chama STF, Lava Jato e Corrupção, e muita gente que leu o artigo na área jurídica ficou impressionada com a verdadeira aula
de direito que o professor de comunicação e que o diretor lá da representação da Universidade de Navarra no Brasil, o professor Carlos Alberto de Franca, escreveu no Estadão. Nesse artigo, ele chama atenção para a decisão, como ele diz, a decisão como é essencialmente política, creio. O STF aparentemente entrou no jogo da corrida presidencial de 2022. Existe a possibilidade cada vez mais concreta e real de o ex-juiz Sérgio Moro ser considerado parcial no julgamento do ex-presidente Lula. Moro condenado, Lula absolvido e o combate à corrupção indissolciável da Operação Lava Jato pode ficar como um lindo sonho numa noite de verão. Talvez nem precisemos esperar o verão, viu, professor? Talvez, quem sabe, no inverno ou mesmo no outono, né? As instituições brasileiras estão no limite. Não tem gordura para queimar em termos de credibilidade. Em um conteúdo marcado pela polarização política, a decisão do STF é um ataque preocupante à democracia. É importante que a sociedade, com ordem e seriedade, se manifeste. O STF não é dono do Brasil. Está a serviço do país e da Constituição. E completo dizendo o seguinte, e não o contrário. Não é o país e a Constituição que estão à disposição do Supremo Tribunal Federal. Mas ontem não foi uma terça-feira terrível apenas pela segunda turma do Supremo. Também no Tribunal Regional, o primeiro Tribunal Federal Regional do Rio, se reuniu para considerar Michel Temer inocente naquele caso famoso da visita que o Joesley Batista lhe fez na garagem do Palácio de Jaburu, onde morava o vice-presidente então na presidência interina, e agora o Temer foi absolvido. Então, há todo um volume, um boneco de neve, está nevando em alguma cidade do Brasil, um boneco de neve da corrupção tomando conta do país. Por falar lá no caso do Rio, o Tribunal, o Ministério Público foi revelado pelo COAF que o senhor Frederico Assef, o advogado do presidente Bolsonaro e ex-advogado do Flávio Bolsonaro, andou depositando em suas contas 42 milhões de reais dos seus serviços advocatícios em 5 anos. Ou seja, um advogado de muito pouca fama, de muito pouca credibilidade, mas está com tudo e não está próximo. E pagou, inclusive, 10 mil reais para um urologista. Eu não entendi bem porque é que diabo se pagou a um urologista. Porque, afinal de contas, o Fabrício Queiroz, que é o cara que foi consultar o urologista, fez uma operação do coração. Eu nunca ouvi falar que a operação do coração, para mim, é feita por cirurgião do coração, não é isso? Pois bem, mas seja como for, essas coisas todas, por exemplo, 9 milhões que o Assef cobrou da JBS e o Bolsonaro pediu que o Augusto Aras e o José Adonis Calu, o procurador e o subprocurador da República, recebessem o Assef em nome da JBS, mas isso nós já tratamos. Eu vou terminando por aqui, advertindo a você que vem coisa grossa aí e se prepare para ter de optar no segundo turno de 2022 entre Bolsonaro e Lula, com as bênçãos do Centrão e dos partidos de esquerda que estão aí se mobilizando numa união contra o Bolsonaro, mas que no fundo estão todos estão nessa conspiração terrível contra nós, contra o Brasil. Tá? O Bolsonaro disse hoje que quem está perguntando a ele sobre os depósitos de 89 mil reais de Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia Aguiar, nas contas da primeira-dama, Michele Bolsonaro, façam uma outra pergunta decente.
Eu vou explicar para ele que não é indecente a pergunta. Indecente é não responder. Ou a resposta pode ser indecente. Perguntar não ofende, dizia minha avó. Será que o doutor Jair Messias Bolsonaro, capitão das milícias, não teve uma avó que desse esse conselho para ele? Perguntar não ofende, meu filho. Pois eu mantenho aqui a pergunta, viu? Aliás, eu fiz 10 perguntas. A primeira é essa. Por que a senhora Michele Bolsonaro recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar? Em Bolsonaro! Bom, direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.